Amor à Primeira Vista é o enredo. E o carnavalesco da Tom Maior é que vai trazer pra gente mais detalhes desse enredo. Eu chego com um tributo aos grandes navegadores portugueses, mas o meu personagem melhor é o setor da mitologia, né, que é Netuno. É onde aí que o meu carnaval dá uma reverenciada. Irreverência e, acima de tudo, criatividade. Na Tom Maior, escola da zona oeste da cidade, ralo de pia é adereço. Jornal, cola e tela de galinheiro se transformam em luxo, brilho de alegoria. Os desafios de Cabral, os mistérios do mar, o início da nossa história está nas fantasias, nos carros alegóricos e na letra do samba. Usando de muita criatividade para fazer o seu carnaval, vem a Tom Maior, que agora vai explodir no Anhembi, em São Paulo, abrindo o desfile 2000. Brasil, amor à primeira vista. Internacional, matéria-prima desse carnaval. Vamos conhecer um pouco mais da Tom Maior. O presidente é Marco Antônio da Silva. A escola foi fundada em 14 de fevereiro de 73. Entra este ano na avenida com 3.200 componentes. O diretor de harmonia é Américo Xavier. O carnavalesco, Cláudio Cebola. E o enredo, Brasil, amor à primeira vista. São 18 alas na avenida. O enredo da Tom Maior, claro, conta o descobrimento do Brasil. Sempre houve uma teoria de que os portugueses, a esquadra do Cabral, chegou aqui por acaso, por causa de uma calmaria. Já existe uma outra corrente que diz que eles sabiam que existia uma terra aqui na América, hoje na nossa América do Sul, e eles vieram para cá conscientemente. Tudo isso vai ser conversado, vai ser cantado no enredo da Tom Maior. Os 44 dias da viagem, o primeiro contato dos portugueses com os índios brasileiros. O período da Tom Maior vai de 1500 a 1520, trazendo todas as gerações do samba aí. Falando dos 500 anos do Brasil, nós vamos ter na nossa história vários personagens que ganharam destaque, foram importantes nas suas épocas. E o Carnaval Globeleza vai entrar nesse ritmo e vai trazer também alguns desses personagens. O Márcio Canuto, o nosso repórter Márcio Canuto, vai encarnar exatamente cada personagem das escolas de São Paulo. Um personagem por escola. Serão 14 personagens históricos que vão desfilar aqui no Carnaval. E o primeiro, da Tom Maior, não podia ser outro, ora pois, senão o nosso descobridor, Pedro Álvares Cabral. Meu povo! Você sabe quem descobriu o Brasil? Fui eu, Cabral! Fui eu, Cabral! No dia 22 de abril, logo depois do Carnaval, eu, Pedro Álvares Cabral, descobri tudo isso e não poderia ficar fora dessa festa. Ora, meu Deus, já 500 anos! 500 anos! E você 500 anos depois, eu estou bem conservado. Você está ótimo, depois de 500 anos você está maravilhoso. Você já ouviu falar de mim? Já! Tô perfeito, Cabral! Você não sabe a dureza que foi chegar até aqui e descobrir o Brasil. Tudo dependendo do vento. E quando faltava vento, quando chegava a calmaria, sabe o que é que eu fazia? Eu soprava as velas para embalar as caravelas. Pois bem, a bomba está contando a história do meu descobrimento. E agora, Cabral vai descobrir o Carnaval. Mas Portugal
E assim será, por 14 escolas, cada uma com o seu personagem. Pedro Álvares Cabral, que com 32, 33 anos, ainda um jovem, estava descobrindo o Brasil. Ele era da baixa nobreza de Portugal. Dom Manuel, o rei português, deu a ele o comando daquela esquadra com 13 caravelas para que ele chegasse, depois de 44 dias de viagem, a Porto Seguro. Hoje a nossa cidade baiana de Porto Seguro foi onde chegou Pedro Álvares Cabral, descobrindo o Brasil. A imagem da comissão de frente da Tom Maior, mais lá ao fundo o carro abre alas, a escola que vem com 5 carros alegóricos, 18 alas, 3.200 componentes. E a Tom Maior é uma escola de jovens. Cerca de 70% dos integrantes são crianças ou adolescentes. E o atual presidente, Marco Antônio da Silva, entrou para a escola quando tinha 13 anos como passista de uma ala. E com apenas 17 anos, assumiu a presidência. Como Cléber já disse aqui, existe uma corrente de historiadores que acha que Cabral, esse que nós acabamos de ver aqui encarnado pelo Canuto, soprando a vela, chegou aqui por acaso, e outra corrente acha que ele chegou de propósito. O que jamais os historiadores poderiam imaginar é que, de repente, numa linhazinha de um samba-enredo, sinteticamente, essa dúvida dos historiadores estivesse desfilando no sambódromo, né? O enredo pergunta: será golpe do destino encontrar terra à vista? E isso é apenas uma das coisas que a gente vai recolher desses 2 dias de festa aqui no AMB. Quer dizer, uma porção de coisas relativas à história do Brasil que a gente agora pode até levar para o balcão da padaria para conversar a respeito, né? Aí está a comissão de frente da Tom Maior, trazendo os grandes navegadores. Eles que estudaram na escola de Sagres. A escola de Sagres era uma reunião de grandes sábios da navegação portuguesa, comandados pelo infante Henrique. Eles conversavam muito sobre as rotas, sobre as viagens marítimas. Desenvolviam também materiais para que facilitasse a viagem pelos mares. E eles, os grandes navegadores, estão sendo representados nessa comissão de frente com 11 pessoas. É uma comissão mista, tem 9 homens, 2 mulheres. Importante lembrar que os alunos da escola de Sagres aperfeiçoaram o astrolábio, a bússola e a cartografia da época. Está tomando a Avenida Tom Maior. Aí o carro abre alas da escola, que representa exatamente a escola de Sagres. Maurício Bruschi, essa ideia de fazer o desfile contando a história dos 500 anos do Brasil. Interessante, né? Juntar a história com samba, fatos com criatividade e alegria. E esse negócio de... No Brasil existe um problema grave de educação. Aliás, 500 anos aqui na Globo não se fala disso, né? Educação, educação, educação. Então, ao longo desses 2 dias, dessas 2 noites e tal, a gente vai ouvir falar de uma opção de coisa que ficou mais ou menos na nossa memória e tal, e que fazem parte da história do Brasil. E viraram samba enredo. Isso é muito bom. E aí um dos destaques do carro abre alas. O carro abre alas, representando então a escola de Sagres, criada por volta de 1415. 1415, veja só quanto tempo os portugueses trabalharam as grandes navegações, estudaram, viajaram antes e depois de descobrir o Brasil. O descobrimento em 1500 e 1415, eles já estavam lá com o infante Dom Henrique, trabalhando na escola de Sagres. Gente que hoje tem medo de avião, sabe um dia chegar perto de alguma réplica ou de alguma coisa parecida com as caravelas desses navegadores, né? Eles vieram de Portugal até aqui em 44 dias, sem radar, sem piloto automático. Essas pessoas sim eram corajosas. E grandes sábios da navegação.
terá este ano 70 minutos para realizar o seu desfile. 1h10 cada escola terá para desfilar aqui no Sambódromo Paulistano. A gente já teve uma primeira ideia do desfile da Tom Maior, conheceu o enredo, já viu o Cabral. Agora é hora de todo mundo cantar com o Richa, com o Jadir, com os puxadores da escola, conhecer a letra do samba da Tom Maior. Já vai começar. Brasil, 500 anos de história pra contar. Brasil, Brasil, se liga, a festa já vai começar. Brasil, anos de história, agora vamos navegando no mar misterioso mar. E nem busca de riqueza, é preciso navegar. Foi Cabral escolhido pela cópia do livro. Encontrar terra bicha que beleza e que o corpo a pureza, a bebida dá valor. Ao homem novo colonizador, ao homem novo colonizador, de cara pintada eu dou. Todo menino maior, eu sou, de cara pintada eu sou, amor, todo menino maior, eu sou, filha de Gerardo, Santa Cruz, a Paula Flora, Mata Atlântica e o Pau Brasil, a primeira lista, o Rio venceu, mas Portugal e o Rio Santo, de certa conquista internacional, matéria-prima desse carnaval. E assim, não vitalizou o nascimento de uma grande nação. Esse sua decisão, navio Brasil para evolução. O Brasil, se liga, a festa já vai começar. O Brasil, 500 anos de história pra contar. O Brasil, Brasil, se liga, a festa já vai começar. O Brasil, 500 anos de história, navegando, navegando no mar misterioso mar. Essa letra do samba enredo da Tom Maior. E aí a ala das caravelas portuguesas. 13 caravelas levavam aproximadamente 1.400 homens. Essa era a esquadra comandada por Cabral. Eles partiram em busca de riquezas e especiarias. O objetivo era organizar o comércio com a Índia. Das 13 caravelas que partiram, apenas 7 voltaram. A Tom Maior adota no seu desfile basicamente essa ideia de que o descobrimento aconteceu por acaso. Essa teoria foi desenvolvida durante muito tempo, exatamente porque o grande objetivo de Pedro Álvares Cabral e da sua esquadra era chegar às Índias, era encontrar um caminho ou chegar às Índias para que quisesse seguir o caminho que tinha sido descoberto por Vasco da Gama 2 anos antes de chegar às Índias para comercializar com os comerciantes de lá. E depois, já por volta de 1800, é que alguns historiadores começaram a ver na esquadra de Cabral alguns detalhes que indicavam. Não, peraí, eles não saíram só para chegar às Índias. Até aproveitaram a calmaria, mas sabiam que tinha terra por aqui. E aí ficaram essas duas correntes sobre o descobrimento. Primeiro da ilha de Vera Cruz, depois da terra de Santa Cruz, até que a gente chegasse ao nosso Brasil, que tem aí a bateria da Tom Maior, são os batedores de Cabral. Mostrando o Tom Maior e pela exibição do Carnaval do ano 2000, hoje, excepcionalmente, nós não estamos exibindo o capítulo de A Muralha. Você está curtindo a história do Brasil, mas hoje com 300 anos de história e nós estamos exibindo A Muralha.
brincadeira com a história do Brasil vai ser boa. Imagina, essa bateria são os batedores de Cabral. É ótimo. Uma bateria com 280 componentes. E o Maurício brincou com os batedores de Cabral, é uma licença, a conhecida licença poética dos carnavalescos, que entra aí no enredo. Foram os primeiros a desembarcar no conceito do carnavalesco da Tom Maior. Vamos sentir um pouquinho aí esse som da bateria. Tá indo pro recuo. São dois mestres da bateria, à frente da bateria da Tom Maior, Bará e Carlão. Nesse momento em que a bateria fica no recuo, aguardando a passagem da escola. A bateria normalmente vem ali pela metade da escola. Entrou no recuo, com todo o charme da madrinha. A madrinha da bateria, Gisele, que foi rainha do carnaval em 97. Dias de transmissão de carnaval aqui na Globo. Hoje, amanhã, o carnaval de São Paulo. Depois, domingo e segunda-feira, o carnaval do Rio de Janeiro. Por isso é que hoje, sexta-feira, nós não estamos exibindo a Muralha, que volta a ser exibida com o seu capítulo inédito na próxima terça-feira. Um detalhe a mais da Tom Maior. Aí está o ator Gerson Brenner. Ele que sofreu um trágico acidente, foi baleado por assaltantes na estrada, se recuperando e mostrando aí toda a sua paixão pelo carnaval, vindo como destaque, um dos destaques da Tom Maior no Carnaval 2000. Que tem a imagem de Netuno, que é uma outra licença do carnavalesco da Tom Maior. Ele fez um carro chamado Navegar é Preciso, evocando o verso famoso, né? Navegar é preciso, viver não é preciso. E ele traz o Netuno. O Netuno entra ali como se ele fosse o responsável ou pelas tormentas ou até pela calmaria que acabaram de uma maneira ou de outra guiando os caminhos de Pedro Álvares Cabral até o Brasil. É só o começo da festa. 31 minutos de desfile
minutos para realizar o seu desfile. E aí a ala das tormentas, o mar. As expedições enfrentavam grandes tempestades e a Tom Maior fala sobre os perigos do mar. Se as tormentas fossem sempre assim, coloridas desse jeito e com essas ondas tão baixinhas, todo mundo caía no mar. Estava dentro da escola de Sagres, né? Eram muitas as crenças na época. Tinha que acreditar que monstros enormes sairiam do mar para atacar os navios, as embarcações, as naus. E esse é o casal convidado, a Marta em preto e o Nenê em vermelho. O casal de mestre-sala e porta-bandeira, convidado pela Tom Maior. São aqueles detalhes de sempre que você está acostumado e gosta de ver no carnaval. A comissão de frente, o abre-alas, o coração, a bateria, e todo o charme, a elegância de mestre-sala, porta-bandeira, que junto com as baianas formam a tradição do carnaval. E é assim que se faz uma grande festa, não é? Com alegria, inovação, criatividade e com tradição também. Aconteceram na preparação da Tom Maior, a escola vem com muita alegria, Maurício. Ela vem com muita vibração, com os integrantes da escola levando para cima o desfile. É um desafio, né? Não é nenhuma responsabilidade. Em primeiro lugar, ser a primeira. E o desfile de São Paulo no primeiro ano, que são 2 dias. Depois, não é uma das escolas das maiores, em termos de componentes e tudo, mas vem segura. Segura porque aí entra a ala da calmaria, Maurício. Aí é fácil navegar, né? Tem um contraste de cor entre as tormentas, que era uma coisa puxada para o rosto, e esse verde, que visto de cima, é realmente uma coisa bem mais calma que a cor forte daquele rosto. Que foram as calmarias, segundo uma corrente histórica, as calmarias que trouxeram a esquadra de Cabral para o Brasil, que acabaram desviando a rota que inicialmente previa a chegada às Índias. Como é, né? Caravela, mas só no vento, acalmou. O Cabral do Canuto não assoprou direito e ela veio para cá. E o terceiro carro da Tom Maior mostrando o nascimento de uma nação. O nascimento da nação brasileira, o encontro dos portugueses com os índios na nova terra, foi o ponto de partida. Esses índios aí frequentavam a academia daquela época. O destaque desse carro é Francisco Nemer como Pero Vaz de Caminha. E você vê aí a carta que Caminha escreveu. Foi o primeiro registro do descobrimento do Brasil, a carta que Pero Vaz de Caminha, o escrivão da esquadra de Cabral, enviou ao rei Dom Manuel, contando toda a grandeza da terra, dizendo que aqui, em se plantando, tudo dá. Entre outras coisas, ele disse. Ele falou até que as índias, muita vontade, ficavam com as vergonhas de fora. E aí a ala Terra Vista. Essa ala são os primeiros sinais de terra percebidos pelos navegantes. A presença de algas marinhas aí no costeiro dos componentes, mostrando que ao redor das embarcações havia essas plantas, mas representando a certeza de que havia terra por perto. A primeira vez foi a do Monte Pascoal, que recebeu esse nome porque era a semana exatamente da Páscoa, quando os portugueses chegaram por aqui a 22 de abril de 1500. Saindo do recuo a bateria.
vencedores, lembra? Bateria dos mestres Bará e Carlão. Carlão que quando não está cuidando de carnaval está correndo em outras áreas. Ele é piloto profissional, piloto de Stock Car. Foi campeão paulista em 87 e campeão brasileiro de Stock Car em 1991. Carlos Dias Alves. Jairo e Simone, mestre Sala e porta-bandeira da Tom Maior. Jairo e Simone são casados há 8 anos. Eles começaram a dançar em 1990 no carnaval. E o sonho deles era dançar como uma dupla, não cada um com parceiro diferente. Mas eles só conseguiram isso na Tom Maior, onde eles estão desde o carnaval de 94. E porta-bandeira é sempre para prestar atenção e muita atenção. Realmente mais lindos de um desfile de escola de samba. Na escola, o vermelho e o dourado, as cores da Tom Maior. Uma escola que ali começou lá na Barra Funda, quando saíram os integrantes que eram da camisa verde e branco, fez algumas reuniões na Barra Funda, depois veio aqui para o Sumaré, para o lado da Vila Madalena, o bairro daqui de São Paulo, a Vila Madalena, que está nacionalmente conhecida com a novela das 7. Nativos Tupiniquins, mais uma ala chegando. De qualidade. Para o carnavalesco da Tom Maior, os verdadeiros donos da terra. Fauna e Flora. Mais uma ala da Tom Maior. E a fauna e a flora brasileiras também encantaram os portugueses, né? A diversidade da fauna e da flora chamando muito a atenção dos descobridores. Mas coisa que chama a atenção. A elegância de Jair Simone. Mestre Sala e porta-bandeira. De abril, o Frei Henrique Coimbra celebrou a primeira missa da Nova Terra. E aí está o carro. Primeira missa. Vamos começar as notícias a respeito da contrariedade da igreja com o uso no Rio, exatamente desse símbolo da cruz, uma coisa que imediatamente eu pensei, mas certamente na Tom Maior, para a chegada, vamos falar. É inevitável falar da primeira missa. E nesse carro, é lógico, haverá uma cruz, que nós acabamos de ver. Está ela aí. A primeira missa que foi realizada lá na Bahia, claro, onde o Brasil foi descoberto. E o local hoje é conhecido como Bahia Cabralha. Naquela época, uma
uma cruz de madeira, que está sendo representada aí num carro, foi fincada pelos portugueses para marcar a posse da nova terra. Índios e portugueses juntos no carro. Aí é outro tipo de junção, né? Talvez nem índio nem português. No alto destaque desse carro é José Carlos representando a pureza do índio. E assistiu a essa missa até com certo espanto, porque para os índios aquele ato não tinha muito significado. Frei Henrique Coimbra, a celebração da primeira missa em mais um carro alegórico, um dos 5 carros da Tom Maior. E no fundo o show da bateria. E aí a ala encontro com duas humanidades. Segundo os relatos da Esquadra de Cabral, o primeiro contato entre brancos e índios foi amistoso, apesar das diferenças entre as duas raças. Os índios não sabiam o tamanho da invasão, né, que estava começando. E aí depois é que vieram as desavenças. O primeiro contato, a primeira paquera foi da melhor qualidade. Depois vieram os problemas. A história que sabe que quando eles foram embora do Brasil, ficaram aqui 4 portugueses, sendo 2 segredados, que foram deixados de propósito, e 2 marinheirozinhos, assim, que fugiram possivelmente porque as índias estavam com tudo à mostra, tudo muito fácil, e lá se foram eles para a mata. A escola veio com bastante alas de passo marcado, as 4 até agora. Onde não basta evoluir, tem que seguir a coreografia ensaiada. E como são só algumas, quando a gente vê a escola assim do alto, elas se destacam, é aquelas que fazem o movimento todo certinho. O resto vem soltinho à vontade. Bastante à vontade. Em 1977, a Tom Maior chegou ao Grupo 1, como era conhecido, que hoje é o Grupo Especial. Depois teve problemas, conseguiu voltar. Agora, no ano 2000, ela esteve no Grupo 1, só veio para o Grupo Especial novamente em 1996, não foi feliz, em 97 caiu, e agora no ano 2000 vem aí a Tom Maior. Essa jovem escola de 1973, e que tem 70% dos seus simpatizantes entre jovens e adolescentes. E aí a ala das quinquilharias, os produtos que eram trocados com os índios. Os portugueses davam qualquer coisa, né, Maurício? Eles já levavam vantagem naquela época, viu? Ele vem em destaque na fantasia o famoso espelhinho, né? Era um espelhinho. E aí, uma representação da bandeira do Brasil, mais um casal de mestre-sala e porta-bandeira da escola. Fábio
Roberto e Adriana Gomes. Aí as quinquilharias que os portugueses deram para os índios. Ela já vai chegando a 50 minutos de desfile. Aí está 47, indo para 48 minutos. Já vem a ala aí que mostra a exploração do pau-brasil, primeira grande riqueza encontrada pelos portugueses aqui na Nova Terra. E do descobrimento, claro, a Tom Maior vem evoluindo no tempo, vem andando no tempo. O desfile dela cobre até 1520. Nesse período aconteceu a primeira expedição exploradora do Brasil. E o pau-brasil acabou sendo o grande objetivo, o primeiro grande objetivo dos portugueses. O ouro eles iam descobrir depois, né? Depois. Esse é o carro Pau-Brasil. Temos ali como destaque, aí estão os cantores do trio Los Angeles. E o grande interesse do pau-brasil foi que a indústria europeia, antes da conquista da América, a indústria de tintas, comprava madeira lá no Oriente, nos mercados que eram as rotas tradicionais, o comércio com as Índias. Depois que o Brasil foi descoberto, aí ficou mais fácil extrair diretamente aqui das áreas litorâneas do país o pau-brasil, que servia para a confecção de tintas para a indústria europeia. Aliás, os portugueses chegaram, descobriram, mas aí todo mundo começou a ficar de olho. Os franceses, os holandeses. Isso vai passar aqui pela avenida também. Inclusive essa proposta de ser na ordem, assim, né? A gente vai vendo tudo isso e tal. Quem sabe até desperta em algumas pessoas a vontade de conhecer mais de perto os detalhes da nossa história. Eu não sei se para muitos é um assunto fascinante, né? História é um assunto fascinante e a história do Brasil merece ser cada vez mais conhecida e trazida ao público em ritmo de samba, melhor ainda. A gente vai ter grandes surpresas entre hoje e amanhã aqui, grandes surpresas na maneira de falar da história do Brasil. O Tom Brasil já vai mais para o final do seu desfile. A Tom Brasil que trouxe Pedro Álvares Cabral para a avenida. No começo do desfile, Cabral apareceu, fez a sua apresentação, contou mais ou menos como chegou. E agora, desfile quase completo. O nosso canuto Pedro Álvares Cabral. Deve ter gostado do desfile, hein, opa? Escola à vista!